Pai Nosso. Jesus sempre se referiu a Deus como Pai. E quando os discípulos perguntaram como deveriam orar, Jesus explicou: chame-no de Pai. Pai Nosso. Nós somos filhos de Deus e esse foi o plano que Jesus veio concretizar aqui na terra como homem. Nos devolver nossa identidade de filhos de Deus. Esses dias eu estava subindo uma serra que tem aqui perto da minha casa e eu vi uma cena que me fez chorar porque o Espírito Santo falou muito forte comigo. E a cena foi a seguinte: eu estava de moto subindo a serra e eu vi um homem empurrando uma bicicleta a serra acima. E em cima da bicicleta tinha um garoto, devia ter aproximadamente 6 anos de idade, com um uniforme escolar e uma mochila. Era de manhã, mas Niterói, Rio de Janeiro, já estava bem quente, o sol já era bem forte. E uma vez eu subi essa serra a pé e eu decidi nunca mais fazer isso. Então eu faço ideia do sacrifício que aquele homem estava fazendo, empurrando aquela bicicleta com aquele garoto em cima da bicicleta, serra acima. Enquanto isso, o garoto sorria e se divertia e tentava esboçar ali um certo diálogo com o pai. E provavelmente aquele homem faça aquilo todos os dias e de repente mais de uma vez por dia, para levar o filho para a escola, para buscar o filho da escola. Com certeza é um sacrifício gigante e o filho nunca vai ter noção do tamanho daquele sacrifício. E o filho não estava ali tentando retribuir, ajudar ou nem mesmo entender o que estava acontecendo. O filho também não rejeitou o sacrifício do pai por não se achar digno, nem tampouco se orgulhou por se achar digno daquele sacrifício do pai. O filho simplesmente foi amado, ele foi levado pelo pai. E aquela atitude do pai com certeza muda a vida daquele filho para sempre. Sem aquele sacrifício, a vida daquele garoto seria totalmente diferente. Ele teria outros resultados, mas ele nunca vai entender. Um dia, de repente, pode ser que ele olhe para sua própria vida e ao olhar para si mesmo, ele diga: obrigado, pai. Mas por maior que seja a gratidão, ele nunca vai entender. Uma vez perguntaram a Jesus: quem é o maior no reino dos céus? Então Jesus chamou uma criança, colocou diante deles e falou: quem não se converter e não se tornar como essa criança, não vai entrar no reino dos céus. Mas quem se torna humilde como essa criança, esse é o maior no reino. Nós somos filhos e quem não for como criança acaba se privando da experiência de ser filho, de toda alegria, de toda paz, de todo amor, de ser amado sem tentar merecer e de ser grato sem tentar calcular ou dimensionar esse amor recebido. Ser filho é ser alvo do amor do Pai. Em Romanos capítulo 8, versículos 15 ao 17 diz o seguinte: pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus que adotou vocês como filhos. Agora nós o chamamos de paizinho, pois seu Espírito testifica a nosso Espírito que somos filhos de Deus, herdeiros dele e co-herdeiros com Cristo. Por muitas vezes eu li esse texto de Romanos 8 e ao ler que nós fomos adotados, eu pensava, Jesus é um filho legítimo e nós fomos adotados. Então, ok, nós somos filhos, mas não como Jesus. Eu pensava que haviam 2 categorias de filhos e que Jesus, por ser filho legítimo, tinha direitos a mais que nós. Que havia um tratamento diferente, afinal de contas, ele era o filho legítimo e nós fomos adotados. Até que eu percebi o seguinte: Paulo escreveu essa carta aos romanos e ele usou esse exemplo para que os romanos entendessem. Então, para que nós possamos entender o que Paulo estava querendo dizer, nós precisamos entender qual a cultura romana nessa época. E a família romana era totalmente patriarcal, era sempre o homem da casa quem decidia. E quando uma criança nascia, ela levava dias sem receber um nome. Se fosse uma menina, ela ficava até 8 dias sem nome e um menino 9 dias. Que esse era o tempo em que o pai decidia se ele ia ou não assumir essa criança. Isso era chamado de morre lústricos, que significa dias lústricos ou dias de purificação. E então a criança era colocada no chão, aos pés do pai, e o pai podia pegar a criança no colo como símbolo de aceitação, ou ele podia simplesmente ignorar a criança. E se a criança fosse rejeitada, então ela podia ser jogada na rua, ser vendida ou mesmo morta.
Então um filho legítimo podia ser rejeitado por seu pai. Em contrapartida, um homem que adotasse uma criança não poderia voltar atrás, porque aquilo ali tinha sido uma escolha feita por aquele homem. Então um filho legítimo podia ser rejeitado, mas um filho adotado tinha a segurança de ser filho para sempre. Havia muitos casos, inclusive, em que um filho adotado tinha muito mais regalias e direitos dentro da sua própria casa do que um filho legítimo. Deus escolheu você e Ele não volta atrás. E então houve aquele momento em que Jesus estava na cruz e Ele clama: Deus meu, por que você me abandonou? Jesus, que sempre se referiu a Deus como Pai, naquele momento ele se refere não mais como Pai, mas como Deus. Deus meu, Deus meu. E ele pergunta: por que você está me abandonando? Naquele momento Jesus estava se sentindo rejeitado, porque naquele exato momento o Pai estava adotando você como filho. O Pai escolheu você. O Pai decidiu te dar todo o amor que Ele tem. E Ele não volta atrás. Você não é obra do acaso. Você não surgiu nessa terra por acaso. Você sempre foi amado, sempre foi amada por Deus desde antes da criação do mundo. Ele escolheu, Ele decidiu amar você e Deus não volta atrás. E é por isso que Paulo diz ainda em Romanos 8, agora não existe mais condenação para nós que estamos em Cristo Jesus. E o que nós podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele não nos negou nem mesmo Jesus, mas o entregou por amor a nós, por que Ele nos negaria alguma coisa? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém. Pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Deus é seu Pai, você é um filho amado de Deus, uma filha amada de Deus, e isso não muda, isso é para sempre. Você não precisa conquistar esse amor, foi esse amor que perseguiu você. E nesse amor não existe medo. Quem se relaciona com Deus por medo é porque ainda não conheceu o amor. Mas quem se relaciona com Deus por amor é porque já sabe que é filho dele e por causa disso não tem o que temer. Aí você pode perguntar, mas o que eu tenho que dar para Deus em troca desse amor? Eu tenho que dar minha gratidão, eu tenho que dar meu amor, minha obediência, minha fidelidade? Não, você não tem que dar nada em troca. Até porque oferecer alguma coisa em troca é tentar barganhar com Deus por um amor que não está à venda e que não tem preço. Isso poderia até soar como uma ofensa se Deus se ofendesse com a gente. Mas nós somos herdeiros e herança não se compra, herança não se conquista, herança não se barganha nem se merece. Herança a gente recebe de graça por amor. E nessa herança que nós recebemos do nosso Pai está incluso o caráter dele. Quem se torna humilde como uma criança recebe o amor do Pai. E esse amor é que nos leva a amar. E quem é alcançado pela generosidade do Pai se torna generoso como ele é. Então o que o Pai quer de você? Ele quer que você retribua? Claro que não. Ele só quer que você receba essa herança de graça. Porque se eu tentar pagar, eu fico sem. Porque eu nunca vou conseguir pagar um preço tão alto. Ao tentar pagar, tudo que eu faço é rejeitar essa herança. E foi por isso que Jesus pagou o preço, exatamente para que pudéssemos receber de graça. Então, sempre que você acordar, se olhe no espelho e pense: eu acabei de acordar, ainda não fiz nada e Deus já está me amando. Simplesmente porque Ele é meu Pai. Eu sou filho amado de Deus para sempre.